TCC é um processo. Bem, esse vídeo ele é mais para a galera que está do meio pro fim do curso, ao invés da galera que ainda está muito no começo e tal, na primeira metade do curso. Esse vídeo também não é para a galera que já está no fim do curso propriamente falando, pessoal que está matriculado em TCC e tal, último semestre, porque eu acho que a essa altura do campeonato eu não sei como essas palavras podem ajudar ou não com alguma coisa. Então, vamos lá. O TCC é um processo. A gente vem de um modelo educacional que é muito ainda fixado naquela proposta de o professor, a professora traz as ideias e a gente já trabalha com as ideias prontas. Então, por exemplo, o professor chega na educação básica, enche o quadro com um monte de temas e diz, a avaliação desse bimestre vai ser seminários, os temas são esses, formem as equipes e aí a gente define as datas e como vão ser avaliados. Bem, durante a educação básica isso acontece com muita frequência e na universidade isso ainda acontece algumas vezes, mas na universidade rola uma parada diferente. Na universidade surge a oportunidade de trabalhar nossas próprias ideias. Na verdade, há alguns momentos na trajetória acadêmica em que nós não somos nem convidados a expor nossas próprias ideias. Nós somos intimados, nós somos convocados a apresentar as nossas próprias ideias. E é exatamente aí que o bicho pega. Porque a gente vem de uma herança em que a gente só reproduzia conhecimento, em que a gente não era convidado a participar ativamente das aulas, ninguém chegava para mim e perguntava, e aí, qual é a tua ideia? E aí, qual é teu ponto de vista? O que é que você está pensando em trabalhar? E aí, na universidade, em determinados momentos, os professores chegam para você e perguntam o que você quer da sua vida. E não é uma pergunta das mais fáceis. Então, existem algumas componentes curriculares, claro, dependendo de cada curso, que já começam a trabalhar com essa virada de mesa, por assim dizer. A primeira delas, que é lá no começo do curso, na maioria dos cursos tem, que é a metodologia científica. Uma componente curricular importantíssima, que às vezes é subestimada, talvez porque o pessoal ainda está se adaptando à vida acadêmica, talvez porque o pessoal ainda está vendo como as coisas funcionam, mas uma cadeira importantíssima, entre outras coisas, por ensinar como se dá esse contato com o conhecimento científico e também com a escrita acadêmica propriamente dita. É nessa cadeira que a gente vê a BNT, formatação, modelos de escrita e tal. E aí o pessoal meio que não se toca para aprender essas coisas, ou acha que não é tão importante, e mais à frente vai precisar de tudo isso. Então, o pessoal que tem material de metodologia científica guardada, eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque pode sempre ser importante, certo? Logo em seguida, o curso geralmente oferece uma outra cadeira chamada metodologia da pesquisa. E aí já é uma metodologia científica específica para a área do curso. Em geografia, por exemplo, muitos cursos têm uma cadeira chamada metodologia da pesquisa em geografia. Que se a metodologia científica ela geralmente é comum a vários cursos, a metodologia da pesquisa em determinada área, ela é específica para determinada área. Por fim, mas não menos importante, vem projeto de pesquisa, que é basicamente a cadeira onde você vai construir o convite para a orientação de TCC, e o TCC propriamente dito, que aí pode ser uma componente curricular
ou pode ser algo subentendido, assim, ó, final do curso, você tem que fazer um TCC. Então, em projeto de pesquisa, você constrói o seu convite, ou melhor, o seu cartão de visitas para professores e professoras que você esteja pensando para orientação. Geralmente, os docentes ou as docentes pedem o projeto de pesquisa que é construído nessa componente curricular para entender suas ideias, como você escreve, o que você já leu. Esse tipo de coisa conta muito. Então, às vezes eu vejo o pessoal não levando a cadeira de projeto de pesquisa a sério, mas deveria, porque ela, como é que eu posso dizer, pode inclusive fazer com que você ganhe tempo no futuro. Então, as oportunidades para o desenvolvimento de ideias vêm, obviamente, das componentes curriculares que você cursa no decorrer da graduação, mas também vem de outras oportunidades. Às vezes você está num evento, está numa palestra, e aí vem aquele estalo. E aí você acha interessante colocar a ideia no papel, é sempre importante colocar a ideia no papel, para que você possa desenvolver essa ideia mais à frente. Então, fiquem atentos e atentas a essas oportunidades. É um evento, é uma palestra, é uma aula, é um PIBIC, é um PIBID, é uma residência pedagógica, é um projeto de extensão, é uma monitoria. Às vezes, ideias incríveis vêm de outras atividades. Universidade não é só sala de aula. Uma aula de campo também pode lhe trazer ideias para um TCC. Então, é importante ficar atento a isso. Uma outra questão também interessante vem a própria questão de comparação, né? Você nota uma diferença pesada entre aqueles alunos que se matriculam em TCC pela primeira vez e nunca fizeram nada a respeito disso, ou seja, deixaram para se preocupar só em TCC, e aqueles alunos e alunas que começaram a construir o TCC nas oportunidades, nas componentes curriculares, como é que eu posso dizer, nas vezes em que o curso lhe chamou a atenção para isso. E aí é onde se dá a ideia do TCC enquanto um processo. Se você vai construindo o seu TCC no decorrer dos semestres, você vai ter um produto diferente daquele que constrói o TCC apenas no último semestre do curso. A diferença é visível. Eu já tive orientandos e orientandas dos dois tipos. A galera que vai começar a escrever o TCC no último semestre e a galera que vem escrevendo o TCC no decorrer dos semestres. É uma diferença muito visível, muito notória em tudo. Abordagem do tema, escrita, correção, amadurecimento das ideias, sabe? Tudo isso conta muito. Então, assim, não deixa para a última hora. Não é muito interessante você deixar para a última hora. Às vezes você vai desenvolvendo uma ideia no decorrer do curso e quando chega lá no final, aquele bicho-papão, aquele terror todo do TCC acaba saindo muito mais fácil do que se pensava inicialmente. É um processo, então a escrita do TCC, a defesa do TCC, ele é só o fim da caminhada, o fim da jornada da tua graduação. Então, algumas perguntas frequentes. Qual tema eu devo escrever para o meu TCC? No teu curso existe uma gama, um leque de temas riquíssimo que é interessante que você conheça. E o primeiro passo para conhecer é exatamente pensar a respeito das áreas que o curso oferece, as discussões que ele tem, as abordagens que ele possui, as obras, os autores e autoras. Tudo isso conta na escolha de um tema. Então, é importante pensar nisso. Outra pergunta frequente, questão de orientação. Qual orientador ou orientadora eu devo procurar? Procura alguém para te orientar que vai estar junto com você. Procura alguém para te orientar que vai poder ler teus escritos, discutir com você suas ideias,
trabalhar com você questões para tornar o teu trabalho o melhor possível. Procura professores e professoras, por mais óbvio que isso possa parecer, que você tenha afinidade, que você se dê bem, que você consiga trocar uma ideia e trabalhar junto. Isso é muito importante. Porque eu já ouvi casos, por exemplo, de eu vou escolher professor A ou professora B, e aí, tipo, porque ele ou ela é da área. Mas aí você vai ver as tuas ideias e as ideias do docente ou da docente, e são ideias diferentes. Então é interessante haver essa sintonia. Vocês vão trabalhar juntos, apesar de que o TCC deve ter a sua cara. Sempre. O TCC é a tua marca registrada durante a passagem pela academia. Então ele deve ter, como é que eu posso dizer, a tua personalidade, as tuas ideias, deve ser algo que as pessoas identifiquem como algo teu, certo? Isso é muito importante. E uma pergunta também importantíssima a respeito disso, diz respeito à questão de quando ou por onde começar. Eu diria que se você está na metade do curso, seja ele qual for, o momento para começar é agora. Agora, nesse exato momento. Tipo, começa a ler, começa a conhecer a biblioteca do teu curso, começa a ter contato com as leituras, com as obras, com os autores e autoras, dá uma olhada nos periódicos também, nas revistas científicas da área, que também podem contribuir pra caramba, certo? E começa a ler. As pessoas, principalmente na área de humanas, elas têm uma ideia errônea de que eu vou conseguir escrever, eu vou conseguir pesquisar, eu vou conseguir produzir um TCC sem ler, sem leitura, sem carga de leitura, sem embasamento teórico. Não é assim que funciona. Então, a questão da leitura, a questão de você ter contato com as ideias que são discutidas no teu curso é uma questão de suma importância, é uma questão de sobrevivência. Próximo ponto, questão da escrita. A escrita acompanha a leitura. Tem aquele ditado que diz que se você lê mais, você escreve mais e melhor. Então, você, à medida que for lendo, você vai tendo contato com ideias, e essas ideias vão melhorando tua escrita, vão aparecendo na tua escrita, você vai tendo a oportunidade de desenvolver algumas ideias, e aí você vai também desenvolvendo a tua escrita, o teu colocar no papel. Após você estar bem com as leituras e você começar a desenvolver a sua escrita, aí você vai pensando o campo, a questão de coleta de dados e informações, os vários instrumentos que são necessários para a tua pesquisa, e aí já seria um tópico especial sobre a questão metodológica, para em seguida pensar na análise, nos resultados e discussões, nas abordagens do que você obteve em campo, e posteriormente a questão da entrega do trabalho concluído e sua respectiva defesa. Então, esse vídeo inclusive ficou mais longo do que eu pensei, mas por que eu estou gravando esse vídeo? Porque muitas vezes os alunos chegam para mim com essas questões, eu não sei o que fazer a respeito do TCC, o final do curso está chegando aí, eu ainda estou perdido e tal. Então esse vídeo, ele seria talvez, quem sabe, uma introdução para quem sabe começar a despertar o interesse por essa questão da conclusão do curso e fazer com que vocês se animem e comecem a, quem sabe, pensar nas ideias que vocês devem desenvolver, certo? Então vou ficando por aqui hoje, se cuidem, fiquem bem e se tiver interesse a gente, troca mais ideias. Se cuidem, ok? Forte abraço.